Boa noite, pessoal. Eu estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados e convido todos a acompanharem a sessão pela TV Câmara. Nessa noite, que é de retomada dos trabalhos legislativos do semestre, nós estamos ouvindo o relatório apresentado pelo deputado Espiridião Amin sobre o PLP 257 de 2016. A nossa missão aqui, nessa noite, é tentar nos obstruir, impedir que a votação dessa matéria aconteça. Por quê? Essa matéria é uma matéria extremamente danosa ao interesse dos servidores públicos, ao interesse das políticas públicas do Brasil inteiro. Eu faço uma referência à necessidade de efetivamente renegociarmos a dívida dos estados, sobretudo faço porque o Rio Grande do Sul também precisa dessa renegociação, mas os condicionantes que foram colocados no projeto, que estão em votação nesse momento, que inicia o debate, são condicionantes extremamente ruins. Eu citaria alguns. Para nós que temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um apreço bastante grande pelos serviços públicos e pelo Banrisul, por exemplo, o PLP 257 de 2016 abre a porta para o ataque, a continuidade de políticas de privatização que já haviam sido concluídas ou que estavam obstruídas no país. A contrapartida, ou seja, da renegociação de dívidas, acaba sendo justamente atacar o patrimônio público, privatizar o patrimônio público e colocar os servidores públicos numa condição difícil de não reajuste salarial por cerca de 20 anos. Um dos aspectos, além da privatização de empresas públicas estaduais, que nos preocupa muito neste PLP 257 de 2016, está também o limite para o reajuste de salários dos servidores e, sobretudo, a contratação de pessoal. Há também a suspensão da política de aumento real do salário mínimo e a dissociação entre o salário dos servidores da ativa, no caso dos servidores públicos, daqueles servidores aposentados, significando que depois de uma vida inteira de trabalho, nós podemos ter uma dificuldade imensa, porque não haverá reajuste para os servidores públicos. Portanto, o voto que a gente tem que dar aqui é um voto muito atento à necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras, porque levar adiante uma política recessiva pode significar diminuir as possibilidades de investimento dos estados e estabelecer uma política recessiva que leva à diminuição da atividade econômica como um todo, já que os reajustes dos servidores também, eles acabam sendo colocados na economia como motor, como uma motriz de um desenvolvimento importantíssimo também. Políticas recessivas acabam não contribuindo com o desenvolvimento do Brasil. Por isso que esse PLP 257, apesar de ele ter sido enviado pela presidenta Dilma, ele não é positivo, nós não votaremos favoravelmente e temos uma postura muito clara desde o momento em que ela enviou. Já buscávamos emendas, tínhamos emendas, hoje o governo interino, golpista, apresentou um novo texto, mas nós sabemos já, por termos conversado com o deputado Espiridião Amin, de que não podemos ter concessões em relação a isso. Vejam, por exemplo, que eu conversei com juízes do trabalho e servidores da Justiça do Trabalho, que mostram que a Justiça do Trabalho ficará inviabilizada com a aprovação dessa matéria também. Uma justiça que tem sido mediadora dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores para que não se implementem injustiças no nosso país. Eu cito ainda um aspecto que considero bastante importante, que nós não podemos ter este plenário com normalidade, como se estivéssemos efetivamente numa situação normal. Porque, de forma muito clara, tenhamos em conta que esse plenário já deveria ter voltado com a pauta da cassação do Eduardo Cunha. Como não colocam essa questão na agenda? O presidente da Câmara, novo presidente, que chegou a essa posição justamente porque Eduardo Cunha foi inviabilizado pelo STF de ser mantido na presidência da Câmara, ele deveria ter pautado a cassação de Eduardo Cunha para que o plenário se posicionasse claramente.
Há um golpe no país, eles querem passar a ideia de naturalidade, de normalidade, mas nós estamos aqui, na verdade, numa situação de exceção, em uma situação em que não há nenhum crime praticado pela presidenta Dilma e ela está impedida de realizar as funções para as quais foi eleita, por 54 milhões de brasileiros e brasileiras, e mais, este conluio, essa estrutura toda, mantém aqui dentro desse plenário um cadáver insepulto, que é a figura de Eduardo Cunha, sobre o qual os deputados e deputadas devem se posicionar e que até este momento nós não tivemos a oportunidade de darmos o voto que devemos dar. E, portanto, nós nos colocamos com uma posição muito clara. Não devemos votar nada neste plenário, enquanto Cunha não for trazido para este plenário com a responsabilidade de ser cassado. Acho que esse não é apenas um desejo da sociedade, mas uma responsabilidade nossa que somos parlamentares. Ao lado disso, existem matérias, sim, que nós queremos votar. Nós queremos votar o nosso projeto de lei que trata e enfrenta a cultura de estupro, que protege as crianças nos depoimentos, que é o depoimento especial, com relatoria da deputada Laura Carneiro. Nós temos uma série de matérias importantes para votar, mas nós não podemos votar matérias enquanto não tivermos aqui trazido ao plenário, com a responsabilidade que temos, a cassação de Eduardo Cunha. Por isso eu quero pedir a vocês o apoio, que vocês nos acompanhem, que vocês acompanhem este plenário, que vocês estejam atentos ao que acontece no Brasil através da atuação parlamentar. Coloco meu mandato sempre à disposição, feliz de poder representar com dedicação, com vontade política de atender às necessidades do nosso povo, de lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, enfim. Não vamos deixar aprovar esse PL 257 porque ele significa a perda de direitos dos servidores públicos, ele significa o congelamento de investimentos por 20 anos na educação, na saúde, na segurança pública, e ele significa também menos direitos previdenciários ao Brasil. E também não devemos votar porque enquanto Eduardo Cunha não vier como réu para ser cassado neste plenário, como nós vamos seguir votando matérias como essas? Então, mesmo que eu não tenha dito no início, primeiramente, fora Temer, que nós possamos dizer, ao finalizarmos essa sessão e esse momento de diálogo nosso, onde a Benedita Cesário está entrando aqui, a Rosineida Pinto, estou vendo os nomes, a Ana Maria Santana, que alerta, sem serviços públicos de qualidade não existe democracia. Eu tenho total concordância com isso. Vejam que o Rio Grande do Sul hoje, nesses últimos dias, o salário dos servidores não foi pago. Colegas, professores e professoras, policiais civis, brigada militar, servidores da SUSEP, na saúde, as pessoas receberam menos que um salário mínimo dos proventos do mês. Inclusive recebi denúncias que os pagamentos feitos pelo governo Sartori estão sendo pingados. Sartori, Temer, toda essa situação que o Brasil vive é uma situação que nós precisamos enfrentar com mais mobilização nas ruas, com mais participação. O Lindamir aqui diz Cunha na cadeia, fora Temer, Rosineida contra o golpe, o Eduardo Silva dizendo que é vergonhoso, eu considero uma vergonha um professor trabalhar, um policial civil, pessoas que estão nas ruas para nos defender, as pessoas da Brigada Militar. Eu estive em Passo Fundo, eu vi as pessoas assim, emocionadas até, tristes, até chorando. A gente não tem que ter vergonha de dizer que um homem, muitas vezes uma mulher, mas um homem também, policial militar, civil, chora diante daquela situação que ele está com a sua família abandonada. E eu vejo que qual é o nosso trabalho político aqui? O nosso trabalho político é aceitar esse estado de coisas? Não. O nosso trabalho político aqui na Câmara dos Deputados é fazermos a denúncia, é levarmos a conhecimento da população o que tem que ser feito, é lutarmos, é estarmos integrados com participação com a sociedade. Muitas vezes a gente não consegue usar da palavra nesse plenário, que mais falam os líderes do que nós podemos falar, mas esses contatos diretos também são super importantes. Então agradeço a todos que nos acompanham, mesmo aqueles que utilizam este espaço para tentarem nos agredir.
e sempre existe, como fizeram com a Letícia Sabatella lá em Curitiba. Saibam que vocês são, nas manifestações de vocês, muito menores do que o nosso espírito público e de que a vontade que a gente tem de fazer o que é certo, o que é justo, que nós não estamos envolvidos em coisas sujas. O que nós estamos fazendo aqui é a boa política, de servirmos a população, de erguermos a política a um grau em que a nossa representatividade é fazer o que é certo, é lutarmos por ideias. E por isso eu estou aqui, Sandra Tarragó, minha amiga de Porto Alegre, estou aqui com a nossa luta tantas vezes do povo negro, dos povos de terreiro, de todas as religiosidades contra a intolerância. Sandra Tarragó, que é uma referência das religiosidades de matriz africana, da cultura popular, e que também traz, essas são as questões que nós trabalhamos. E eu digo a vocês com toda certeza, nós devemos ter vergonha na estrutura política brasileira de estarmos tendo um golpe no país e estarmos tão quietos diante de tudo isso. E o que nós podemos fazer nesse plenário é não permitir que esse golpe se desdobre, por exemplo, em uma votação como essa, o PLP 257, que quer desvalorizar os servidores públicos, que quer atacar os aposentados, que quer impedir a saúde pública de qualidade, que quer impedir que as polícias, os servidores, os professores e professoras tenham reajustes. Essa é a questão que é o nosso trabalho. E eu realmente acredito que o que nós temos que fazer aqui é dizer que não votaremos matérias antes de Eduardo Cunha ser cassado e não votaremos também matérias que sejam trazidas por este Michel Temer, que não é presidente do Brasil, é um golpista, alguém que não merece o respeito de presidente do Brasil. Então, Jorge, eu não sei por que tu não escuta o áudio, acho que algumas pessoas estão escutando, outras pessoas talvez não, mas o meu objetivo foi prestar contas um pouquinho e vou deixar vocês vendo o que está acontecendo aqui no nosso plenário um pouquinho, e em seguida desligo, mas nos acompanhem, nos acompanhem. Nós estamos aqui para servir a vocês, fazer a boa política que vem do fundo da alma, do coração, para servir o povo brasileiro. Muito obrigada, gente. Abração para todo mundo e deem uma olhadinha no plenário e depois eu vou desligar para seguir o debate aqui. Acompanhe pela TV Câmara. Certo. E contribuição patronal devida ao governo federal. Artigo 21, parágrafo 1º. As exigências dos artigos 16 e 17. Valeu, pessoal. Um beijo para todo mundo e obrigada por estar nos acompanhando. Do artigo 37, parágrafo 1º.